A gente tá de volta à Libertadores, né? Voltamos a jogar agora em 2022. Só que, pela primeira vez na história, o Fluminense vai jogar a fase prévia da Libertadores, né? Aquelas primeiras fases mata-matas, a famosa pré-Libertadores. Tudo que você precisa saber sobre a pré-Libertadores de 2022, você encontra aqui nesse vídeo do Raiz Tricolor. Então deixa o seu like, se inscreva aqui embaixo. Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista por formação e sou também tricolor de coração. Vamos embora? Vamos explicar aqui todas as regrinhas básicas. Gabriel, a fase de grupos, dane-se a fase de grupos. Nesse momento a gente vai falar só de pré-Libertadores, combinado? Ok, a pré-Libertadores, ela é dividida em 3 fases. A primeira fase são 6 times, nenhum brasileiro. Eles vão se enfrentar, saem 3. A segunda fase são o quê? Todos os times, aí sim já com os brasileiros e etc. São, ao todo, 16. São 16 times, sendo que 13 já estão classificados direto, mais aqueles 3 da primeira fase. Entendido? Então entram 6 na primeira fase, saem 3, e esses 3 completam para poder termos 16 na segunda fase. E a terceira fase são os 8 que sobraram, né? Os 16 ali se enfrentaram, sobram 8. E eles se enfrentam, sobrando 4. Então, só vão sobrar 4 times desse bolo de times que entraram. Explicando agora, onde que o Fluminense entra? Na segunda fase. E a Conmebol divulgou os potes dessa segunda fase nesta semana. E aí você vai tirar todas as suas dúvidas. Sei que você tá com dúvida, mas vamos lá. A fase 2, os potes são esses daqui. Os potes foram definidos pelo ranking da Conmebol. Os melhores 8 times com melhores rankings: Atlético Nacional, Fluminense, Estudiantes, Guarani, The Strongest, Universitário, Universidade Católica do Equador e o Monagas ficam num pote e vão obrigatoriamente enfrentar um time do outro pote. Isso na fase 2. Bem, isso facilita um pouco a nossa vida pra fase 2, né? Pro nosso primeiro jogo. Isso porque o Fluminense estreará na Libertadores, fará o seu segundo mata-mata obrigatoriamente contra Audax Italiano ou Everton, do Chile, Plaza Colônia, do Uruguai, ou um desses 4 times aqui de baixo. Um time da Colômbia ou um desses que vem da primeira fase. E aí é que mora o perigo. Vamos lá. Por que não América Mineiro, Gabriel? Porque brasileiro não pode pegar brasileiro nesse sorteio aqui. E nem, enfim, não pode ter confronto dos mesmos países. Exceto se for, por exemplo, Atlético Nacional contra o Colômbia 3, que não tá definido ainda. Que é ou Milionários ou Deportivo Cali. Ele não tá definido ainda. E esse é o traiçoeiro aí que eu vou falar já já. Ou então, por exemplo, o The Strongest pode pegar o que vem da primeira fase, o E1. Que pode ser o Bolívar, por exemplo. Entendeu? Então, se o The Strongest pegar o E1, aí pode ser Bolívia contra Bolívia só nesse caso. Mas aqui, de cara, o Fluminense enfrentar o América Mineiro, não pode. Não pode brasileiro pegar o brasileiro. Bem, eu já expliquei que esses daqui, os iniciais daqui, né? Esses primeiros times aqui, deixa eu marcar aqui pra vocês, porque tá em preto. Deixa eu marcar aqui pra vocês os com verde aqui. Esses daqui são os ideais, né? Os que estão aqui em cima. São os ideais, que são eles. O Audax Italiano. Peraí. O Audax Italiano. O Everton e o Plaza Colônia. Esses são os ideais, até porque tá difícil de escrever porque a canetinha é preta, né? São os ideais de se pegar. Os 2 chilenos e o uruguaio. Viagem, assim, no caso do uruguaio, a viagem é curta, você tem ali a facilidade de ser um time um pouco mais fraco e etc. A Plaza Colônia não tem, né, tradição nenhuma e tal. Tal qual Audax Italiano e Everton também, na teoria, são times mais fracos. O América Mineiro tá fora da brincadeira, né? Não é um time que é possível da gente enfrentar, então tá fora da brincadeira aqui, pelo menos de início. E aqui vem os 4 traiçoeiros. Por quê? Porque se o Fluminense se livrou de Estudiantes, de Atlético Nacional, de Guarani, da altitude do The Strongest, por exemplo, e da Universidade Católica, de Quito e de La Paz, esses 4 aqui podem ser complicadinhos. Por quê? O Colômbia 3 é porque ainda não decidiu se é o Milionários ou o Deportivo Cali.
Esses dois times ainda estão disputando uma vaga da Colômbia e na data do sorteio ainda não será decidido. Qual que é o problemão nisso? Porque os dois teriam ranking pra estar no pote 1. Eles tinham que estar no pote 1, tanto o Milionários quanto o Deportivo Cali. Só que como não decidiu ainda, vieram no pote 2. O certo era o quê? Era ou Milionários ou Deportivo Cali estarem no pote 1 e o Monagas está no pote 2. O Monagas que é um time também que entraria na cota ali do Everton, do Plaza Colônia, do Audax Italiano, como times mais fáceis, bons de se enfrentar. Então isso complicou ali um cadinho, deixou, assim, na pior das hipóteses, isso deixou um pouco chata a missão do Fluminense, caso pegue esse time já na primeira fase. O futebol colombiano não vem bem das pernas, na verdade vem até mal o futebol colombiano. A gente pegou 2 colombianos nessa temporada na Libertadores, não foram, eram até para ser adversários mais fortes, assim, tal, e no final das contas passou justamente, os 2 foram eles eliminados, mas são times de camisa, né, tanto Milionários, campeão, colombiano várias vezes, e enfim, o Deportivo Cali nem se fala. É muito melhor pegar um time fraco sem camisa do que um time fraco com camisa, né? E aqui é o outro perigo, que é os 3 times, ou são, né, os 3 times que vêm da fase 1. Gabriel, quem que tá na fase 1, Gabriel? Você não me explicou isso, você nem botou aqui. São esses times. A fase 1 também é dividida em potes de acordo com o ranking, e aí será um confronto entre Olímpia, Barcelona de Guayaquil e Bolívar contra, vai ter o sorteio, obviamente, Deportivo Lara, da Venezuela, Montevideo City Torque, do Uruguai, obviamente, e Universidad César Vallejo. Eu tô na frente aí, mas Universidad César Vallejo, do Peru. Esse daqui é muito provável que a gente veja 3 times de camisa ultrapassando a primeira fase. Porque esses 3 times aqui, tanto Olímpia quanto Barcelona quanto Bolívar, vão enfrentar esses 3 times. E eu não ponho fé nenhuma, nem no Lara, da Venezuela, nem no César Vallejo, sendo bem sincero. Não ponho fé nenhuma nesses 2 times. Ponho um pouquinho de fé no City Torque, porque é sim um time do grupo City, que tá investindo um pouco e etc, e está chegando na Libertadores. Vai depender muito do sorteio, mas a chance... O Olímpia também não fez uma Libertadores péssima e não fez um campeonato Paraguai tão bom também. O Bolívar também ficou atrás de times que normalmente não fica, mas tem uma altitude bizarra. A chance da gente ver Barcelona, Olímpia e Bolívar, os 3 times habitando esses 3 potes aqui, são grandes. E é chato pegar o Bolívar, tá? Ir pra La Paz. Ah, mas o Bolívar é muito fraco, o time é médio. Exato. Fluminense tem uma partezinha boa, pelo menos, a respeito disso. Mas seria chato pegar o Bolívar à altitude já no pote 2. Já na fase 2, aliás. Então, o ideal pro Fluminense é o quê? Fugir desses 4 de baixo aqui. Se no sorteio a gente pegar o Audax Italiano, Everton e Plaza Colônia, pode comemorar. Ah, mas e se a gente foi eliminado? Cara, a gente pegou o caminho mais fácil e caiu. Se pegasse mais forte, cairia também. É isso. Se pegar esses 3 de baixo, a gente vai ter que ficar na secação pra de repente vir um time um pouco mais fraco, um time com um pouco menos tradição, que vai oferecer uma viagem menor, um estádio menos acanhado. E o Colômbia 3 tem esse problema que eu falei, né? A gente não sabe exatamente se vem um Milionário, se vem o Deportivo Cali, vem um time de camisa, mas num futebol que tá mais decadente. Esse daqui é a fase 2, e eu te prometi informações. Vamos para informações. Nessa fase 2, o Fluminense decidirá em casa. O Fluminense tem o melhor ranking, o time que tem o melhor ranking sempre define em casa. O sorteio é nessa segunda-feira, dia 20 de dezembro, e os confrontos do Fluminense serão entre 22 e 24 de fevereiro, o jogo de ida fora de casa, que pode ser no Uruguai, no Chile, na Colômbia, enfim, aí numa série de outros países. Esse confronto é fora de casa, tá? Dia 22, 23 ou 24 de fevereiro. E o jogo de volta, que é no Maracanã, será no dia 1º de março, no dia 2 de março ou no dia 3 de março. Que, por sinal, são justamente as datas em que a gente vai ter, se eu não me engano, é a quarta-feira de cinzas, acho que é nesse meio de semana. No dia 2 de março é a quarta-feira, exatamente. Dia 2 de março é quarta-feira de cinzas, bem possível que esse jogo de volta seja no Maracanã pós-carnaval. Bem, então já falei, né? Já falei as datas e o Fluminense decide em casa, seja contra quem for. Ou seja, se for pra altitude, pode perder lá de 1-0, 2-1 e etc. E vem pra poder decidir aqui contra um time
que vai ficar fazendo cera. O Fluminense não pode pegar o América Mineiro. E no sorteio da pré, né? No sorteio, quando segunda-feira a gente tiver o sorteio da fase 2, enfim, a gente já sabe o caminho da fase 3. Isso porque, quando sortear aqui, Atlético Nacional contra América Mineiro, esse confronto é o C1, acho que é C1 o número. Aí depois sorteia Guarani contra o E2. Esse confronto é o C8. Então é Atlético Nacional, a chave do Atlético Nacional contra a chave do Guarani. Então a gente já vai saber, nesse sorteio de segunda-feira, o caminho que a gente vai ter que fazer até a fase de grupos. Já vai saber disso. E isso é importante por quê? Porque a gente já sabe que mesmo a gente passando do adversário X, que vai ser sorteado, a gente ainda tem uma outra mata-mata, que é a fase 3, contra tal adversário. A gente já sabe quem secar na fase 2. Bem, outro detalhe. Os melhores do ranking sempre decidem em casa. Ou seja, na fase 2, o Fluminense já sabe que ele tem um ranking melhor do que os outros, exceto o time da Colômbia, etc. Enfim, nesse caso aqui os potes estão bem definidos. Mas pra fase 3, o melhor do ranking, ou seja, o Fluminense tem um ranking melhor do que praticamente todos os times da pré-Libertadores, deve decidir em casa também a fase 3. Qual seria a exceção do Fluminense não decidir em casa a fase 3 também? Lembrando, a fase 2 ele decide. A fase 3 seria Olímpia, Barcelona de Guayaquil e Atlético Nacional. Esses 3 times são os únicos não, porque o único seria um só, né? São os 3 times, só eles têm um ranking maior do que o Fluminense. Ou seja, se a gente não pegar nem Olímpia, nem Barcelona de Guayaquil, nem Atlético Nacional na fase 3, a gente decide em casa a fase 3 também. Outro detalhe, Sul-Americana. Quem vai pra Sul-Americana, Gabriel? Se der tudo errado na minha vida e a gente... Se o Fluminense avançar desta fase, passar da fase 2, ele já está garantido na fase de grupos da Sul-Americana ou da Libertadores. Os eliminados na fase 3 são 4 confrontos. Os que ganharem vão para a fase de grupos da Libertadores. E na fase 3, os que perderem são os 4 que vão para a fase de grupos da Sul-Americana. Bem, então isso aqui é tudo que você precisa saber sobre a pré-Libertadores. Fluminense e América Mineiro podem se enfrentar? Sim, na terceira fase. Pode acontecer de no sorteio o Fluminense e Audax Italiano do Chile ser o C1 e América Mineiro e Monagas ser o C8. Quem avançar desses 2 confrontos vai se enfrentar na fase 3. E aí tem um confronto entre Fluminense e América, mas na fase 2 não. E na fase de grupos, Gabriel? Quem entrar vai entrar no pote 4 desse time aqui? Isso ainda não está no regulamento. Não está no regulamento ainda. E é isso que complica um pouco. A Conmebol ainda não divulgou o seu regulamento e dessa vez vai ter uma grande diferença em relação ao sorteio. Porque o sorteio da fase de grupos só acontecerá depois de toda a fase pré. Ou seja, por que antes quem tava no pote 4, lá o Fluminense, chegou lá, entrou na Libertadores no pote 4, ele poderia cair no grupo de um outro brasileiro? Porque ele ainda não era conhecido. Tava lá como pré-1. E aí era o Fluminense, ou o Estudiantes, ou enfim, um monte de time. Agora não. Agora quando tiver o sorteio da Libertadores, já vai estar lá. Fluminense no pote 4. E aí isso pode impedir, até porque podemos ter 9 brasileiros para 8 grupos. Não, há uma especulação de que a Conmebol vai acabar com essa regra de não poder ter, por exemplo, o Fortaleza também tá no pote 4. Do Fortaleza só poder entrar em grupo que não tem brasileiro, etc. Há uma especulação de que a Conmebol vai liberar ter mais de um time no mesmo grupo para poder frear o desempenho que os brasileiros estão tendo. Porque essa regra faz com que o quê? Flamengo, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, Palmeiras e Fluminense, vou listar esses 5 times aqui, o Corinthians caiu na primeira fase, mas esses 5 times que habitualmente passam de fase, o Fluminense só caiu em 85, depois disso nunca mais caiu na primeira fase, estejam nas oitavas, e aí você já tem 5 brasileiros nas oitavas. Isso facilita toda a questão de uma possível domínio dos brasileiros na Libertadores. Há essa especulação de que eles vão liberar mais de um time do mesmo país na fase de grupos desse ano, mas isso é um assunto pra gente conversar lá em março, quando, se Deus quiser, a gente estiver na fase de grupos. Então, recapitulando muito rapidamente, a gente vai ter a primeira fase, que não tem brasileiros no sorteio da segunda,
onde Olímpia, Barcelona e Bolívar são favoritos, enfrentando Deportivo Lara, Montevideo City Torque e Universidade César Vallejo. Qualquer zebra que dê aqui já é vantagem pra gente, até porque os outros 3 times aqui também não têm altitude. E aí vem pra fase 2. Quem é a fase 2 que vai sortear aqui o Fluminense? É o pote 1 enfrentando o pote 2, sendo que o Fluminense não pode pegar o América Mineiro. Os 3 de cima são aparentemente os melhores pra se enfrentar, e os 4 de baixo são os times que provavelmente são mais chatos, é melhor a gente fugir. O cenário é esse, e na fase 3, né, aquela recapitulada básica, fase 3 são 4 confrontos, os 8 que passarem nesse confronto aqui, quem tiver o melhor ranking decide em casa, quem classificar vai pra Libertadores, quem for eliminado vai pra Sul-Americana. Até a próxima, até segunda. Eu esqueci de avisar isso no início. Então comenta, você que assistiu até o final, comenta aqui embaixo então. O Raiz Tricolor vai transmitir o sorteio na segunda-feira. O sorteio acontece a partir de meio-dia, ele vai estar online a partir de 11 horas, beleza? Comenta aqui embaixo, deixa sempre os comentários. Raiz Tricolor, o sorteio vai passar no Raiz Tricolor na segunda-feira a partir de 11 horas. O sorteio, comenta aí que eu vou dar aquele coraçãozinho todo mundo comentar isso, porque eu esqueci de avisar no início, né? Eu sou muito desorganizado. Mas na segunda-feira a gente tem live aqui, beleza? Saudações tricolores, até a próxima. Valeu.